Saúde em Dia. Oferecimento. Laboratório Análises. Agora na Rui Carneiro. Seu exame começa com a escolha certa. Endovídeo. Estamos de volta com o nosso Correio da Tarde, direto para o quadro Saúde em Dia. E para falar sobre um assunto extremamente atual, o explante do silicone, ou seja, a retirada da prótese, tem sido um procedimento buscado por muitas mulheres. Só para você ter uma ideia, de acordo com dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, só no ano passado foram realizados mais de 40 mil explantes de silicone no Brasil. Lara, que você vai conhecer agora na reportagem, foi uma dessas mulheres. Ela passou pelo procedimento após complicações de saúde. Olha só. Eu coloquei minhas próteses em 2004, se dizia que elas eram próteses modernas, que não precisavam trocar. E logo, 6 meses, eu acredito, depois que eu coloquei, eu já comecei com alguns efeitos colaterais que na época eu não sabia, que eu tive 2 pneumonias seguidas, eu tinha muitas crises de garganta, aftas na língua, e eram tudo muito recorrente. Eu já fui procurar um médico que entendesse desse tipo de cirurgia, porque não é porque o cirurgião plástico coloca a prótese de silicone que ele ia conseguir fazer, né, o explante, que tinha que ser uma cirurgia de explante em bloco. Então, tinha um aqui em João Pessoa que já tinha feito, eu procurei saber em algumas meninas e eu decidi fazer com ele. A síndrome ásia, que foi o que depois eu descobri que eu tinha, é uma síndrome autoimune induzida por adjuvantes. Nesse caso, o adjuvante foi aquilo que eu injetei, que eu coloquei dentro do meu corpo, que foi o silicone. Poderia ter sido uma prótese de titânio, poderia ter sido uma prótese dentária, poderia ser uma tatuagem. Esses são chamados adjuvantes. Então, no meu caso, foi o silicone. E os motivos, para a retirada da prótese de silicone, ou seja, para o explante, são vários. Desde a mudança de opinião sobre a estética até situações mais graves, mais sérias, como foi o caso de Lara. E é necessário ter cuidado, atenção aos sinais do corpo, e é esse assunto que a gente traz agora no quadro Saúde Dia. E para conversar com a gente, sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio, na Casa do Correio da Tarde, a médica integrativa, a doutora Ludmila Maciel. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde a todos. É um enorme prazer em estar falando e trazendo consciência a respeito dessa problemática, porque eu falo isso não só como médica, mas como ser humano que está vivendo esse processo de explante. Assim como Lara, fui em busca de estudar e entender quais são os impactos disso. Hoje, atendo no consultório inúmeras mulheres que estão nesse processo pré e pós-explante de silicone também. E vou realizar o meu explante agora, mês que vem, em dezembro. Muito em breve, já agora em dezembro, Foi um preparo muito grande, porque muito mais do que as pessoas pensam, que é simplesmente colocar e explantar, precisa ser passado por um processo, porque são alterações físicas, psicológicas, emocionais, mentais. O próprio sistema imunológico, é uma gama de situações que exige atenção e respeito, autorrespeito. Sem dúvida, E se você de casa quer fazer alguma pergunta, aproveita que tem especialista aqui na nossa casa, manda mensagem para o nosso WhatsApp, é o 991050400. Tudo que você quer saber sobre a retirada do silicone, o chamado explante de silicone, manda aí pra gente, tá aqui no rodapé da tela, 991050400. Muitas pessoas colocam o silicone por questão estética mesmo, então existe esse benefício estético, mas existem muitos riscos também. A gente sabe que a tecnologia aumentou muito nos últimos anos, Quais são os riscos da colocada, então, dessa prótese? Pronto, só para contextualizar, o silicone surgiu em 1960 e durante muitas décadas, pensou-se que o silicone era um material inerte, que ao ser colocado ali, ele não teria impactos. Porém, desde 2011, a gente tem um documento oficial do FDA, que é Food and Drugs
Administration, ou seja, é um dos setores mais rígidos de controle de alimentos e de medicamentos, que já afirmou a relação entre silicone e alguns determinados de cânceres raros. E aí, de 2011 para 2020, ele dobrou esse alerta e ainda acrescentou outros tipos de tumores. E em 2023, ele fez uma análise de todos os relatos históricos médicos durante 15 anos, desde 2008 a 2023, mostrando sintomas, tá? Eu vou trazer aqui para vocês os dados exatos, tá? Dessa revisão. Então, sintomas sistêmicos, por ordem que mais acontece, né, que no caso é a fadiga, em primeiro lugar, a dor articular, ansiedade, confusão mental, doenças autoimunes, queda de cabelo, depressão, irritação cutâneas, dores de cabeça, alterações de peso, fora os problemas físicos, tá? Sim. Isso aqui eu estou falando de uma maneira sistêmica, que era algo que a gente desconhece. Que físicos existe a contratura capsular, que é o mais comum, os fibromas. A gente tem até uma telinha para mostrar aí, não tem? Vamos colocar aí na tela, porque o pessoal de casa entende um pouco melhor, né? Primeiro, para quem é indicado esse explante mamário? Então, a doutora já explicou para a gente alguns dos sintomas. Então, ali, se você tem um desconforto estético ou pessoal, sintomas físicos associados ali, como dor, endurecimento nas mamas, uma suspeita de contratura capsular, então, realmente ali é algo na região onde esse silicone foi realmente implantado, né, aplicado. Exatamente. Doenças associadas a outras condições raras também, mudanças no estilo de vida e uma decisão preventiva também. Existe algum grupo, doutora, de pessoas que correm mais riscos do que outros grupos? Sim, sim. Mulheres, né, com doenças autoimunes já ativas, como, por exemplo, doenças da tireoide, como o hipotireoidismo, como Hashimoto, a síndrome de Graves, doenças como o lúpus eritematoso sistêmico, alterações do tecido conjuntivo, alterações do intestino, como, por exemplo, pessoas que são celíacos, têm uma hiperatividade, né, a essa resposta imunológica. Então, assim, no conjunto em si, a autoimunidade de um paciente que tem já uma doença autoimune ou histórico familiar é algo que a gente precisa ficar muito alerta, porque essas pessoas não têm a indicação de colocar um plástico que contém mais de 40 produtos tóxicos, muitos deles carcinogênicos, né, com potencial carcinogênico. E também existe uma coisa chamada o efeito gel bleeding. Todas as cápsulas de silicone, elas não são 100% permeáveis, elas vazam, elas sangram, que é esse termo utilizado, né, gel bleeding. Então, por mais que a cápsula não esteja com a ruptura, ela faz um sangramento para dentro dessa outra cápsula que forma no fora do silicone. Sim. E age como algo imunológico, né? O nosso corpo não vai reconhecer aquilo e vai atacar aquela como que eu posso dizer? Aquela ferramenta, algo que está ali, que não faz parte do corpo mais que está lá, né? O corpo vai, ele é muito inteligente também, mas em algumas pessoas, principalmente essas com alterações imunológicas, tem uma exacerbação desse ataque. Importante demais a gente falar sobre esse assunto, né? Inclusive, a gente solicitou lá para a nossa equipe de marketing, no Instagram, o @CorreioTV, uma enquete, né? Se você colocaria ou não um silicone em alguma parte do corpo. Nesse momento, a enquete está a 64% das pessoas dizendo que não colocaria. Independente da sua opinião,
busque ajuda especializada. Para você que, se por acaso, tem o desejo, o sonho de colocar silicone e para você que sente que é o momento também de fazer a retirada, de acordo aí com a tua opinião estética, se mudou ao longo do tempo, tá tudo bem ou realmente alterações no organismo. O Instagram da doutora Ludmila vai entrar na sua tela daqui a pouquinho, @dra.ludmila_. Tá aqui, ó, no rodapé. E, doutora, obrigada, viu, pela participação e pelo alerta também, muito obrigada. né? Necessário. Eu costumo falar que não é algo que a gente precisa criar criar mesmo a consciência, sim, porque eu tenho vários pacientes, né, que eu comecei a falar sobre o silicone e entraram em pânico, assim como eu, porque minha prótese de silicone virou no dia do meu casamento, na segunda-feira eu estava lá. Eu preciso remover e, na verdade, não é assim. A gente precisa realmente fazer um tratamento, precisa fazer exames, precisa modular esse sistema imunológico até para preparar para o explante e, assim como Lara, preparar adequadamente, porque não é só sobre retirar a prótese de silicone, é retirar a cápsula que envolve essa prótese de silicone e trabalhar esse sistema imunológico que foi tão sofrido, tão judiado, com a média geralmente de 5, 7, 10 anos, que é a média que as mulheres precisam fazer essa troca do silicone. Muito bem, doutora, muito obrigada e boa semana, viu? Obrigada. Até a próxima. Até já. Agora, deixa eu dar um recadinho para você que está aí em casa, né? Porque o cheirinho aqui na nossa casa do Correio da Tarde tá uma delícia. Se tem uma coisa que a gente gosta mesmo, é de roupa limpa, bem perfumada e bem macia, né? E olha, para fazer tudo isso bem, a gente sabe com quem contar. É a linha de produtos Bem-TV. A Bem-TV tem uma linha de produtos completa para você deixar suas roupas daquele jeitinho que você ama, bem limpas e bem perfumadas. Tudo isso com preço que cabe aí, ó, no seu bolso e a qualidade que você confia. Bem limpo, bem perfumado, bem macio, só com Bem-TV. Vamos para o intervalo rapidinho, que ele tá aqui, ó, com a língua afiadíssima pra gente bater nosso papo aqui na Hora do Venenoso. Depois do intervalo, a gente volta já já.